Escalabalova, pessoas! Aqui é o Schwarza, estou aqui no IAG, na USP, com o meu amigo, doutor e professor Ramakrishna Teixeira, eu não falei errado, né? Ele é físico aqui, dá aulas aqui na USP, e para quem não sabe, ele é um nome que aparece nos créditos aqui no canal, ele me ajuda a revisar aqui os textos, né, que a gente publica aqui no YouTube. Pode falar um pouco sobre o seu trabalho, Rama, para o pessoal te conhecer? Bom, eu trabalho aqui na USP já há quase 40 anos como professor, né? Quase a minha idade. Quase 39 anos, né? Me formei em Física, fiz o meu mestrado aqui no IAG mesmo, fiz o doutorado em Bordeaux, na França, fiz a livre docência aqui no IAG e gosto muito de dar aula, também gosto do meu trabalho de pesquisa, claro que eu gosto, mas tem espinhos, mas gosto muito sim. E acho uma oportunidade muito legal de falar com o teu público e tal, estou muito feliz disso. Eu que fico feliz de você poder ter cedido um pouco do seu tempo, que eu sei que é bem concorrido, para poder falar aí um pouco de ciência e principalmente hoje nós vamos falar sobre Sobral e relatividade geral. E eu separei algumas perguntas para fazer para você, porque as pessoas falam muito de relatividade geral, pedem muito vídeo sobre esse tema, mas é um negócio meio complexo e às vezes não entendem direito conceitualmente. Então eu queria primeiramente perguntar para você qual é a diferença conceitual entre a visão de Newton para a gravidade e a visão de Albert Einstein para a gravidade. Okay. Então, antes de responder, queria acrescentar o seguinte, eu não sou especialista em relatividade, né, em relatividade geral, nada disso. Mas a minha área de trabalho é a área que foi utilizada em Sobral para mostrar, para comprovar a teoria da relatividade geral do Einstein. Então, é daí que vem a minha ligação, digamos, com Sobral, né? Mas a ideia é a seguinte, no começo do século XX, existiam duas concepções do que era a gravidade, do que é a gravidade. Uma concepção vinha do Newton, de 1687, alguma coisa, não me lembro exatamente, mas já tinha então era uma concepção de gravidade que estava funcionando bem, explicava o movimento dos planetas e tudo mais, e até hoje ela é muito utilizada. Né? E essa concepção é uma concepção que todos nós conhecemos, né? Para o Newton, a gravidade era uma propriedade dos corpos. Um corpo atrai outro corpo, matéria atrai matéria, essa força de atração ela é proporcional ao produto das massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os corpos. Quer dizer, quanto mais massivo e quanto mais próximo, maior é a atração. Então, essa é a visão do Newton e que funcionava muito bem. Mas aí, no começo do século XX, surge uma outra visão, um outro conceito do que é a gravidade, que vem então de Einstein, né? E foi chamado a concepção do Newton é chamada de teoria da gravitação universal. A do Einstein foi batizada de teoria da relatividade geral. Isso porque um pouco antes, 10 anos antes, ele tinha apresentado uma teoria de relatividade que ficou batizada como relatividade restrita, porque ela dizia respeito somente a movimentos retilíneos e uniformes. E aí ele generalizou aquilo que ele tinha feito para todos os tipos de movimentos, de ambientes e tal, então ficou conhecida como relatividade geral. E para o Einstein, a gravidade não era uma força de atração. A gravidade já não era uma atração entre corpos. A gravidade já não era uma propriedade dos corpos, da matéria. Para o Einstein, a gravidade é uma propriedade do espaço. Né? E claro que isso é muito complicado de entender, inclusive tem uma matemática muito complexa por trás disso. Mas uma maneira relativamente simples de visualizarmos o que o Einstein quer dizer com a gravidade é uma propriedade do espaço, basta imaginarmos um colchão. Pode ser um colchão muito grande mesmo. Mas não vamos pensar no colchão como um todo, vamos pensar na superfície do colchão, uma superfície bem lisa. Você pode até imaginar ali um lençol de linho branquinho estendido ali, uma coisa maravilhosa. E nós vamos fazer a seguinte experiência. Eu pego uma bolinha de tênis, estou lá numa extremidade do colchão e rolo essa bolinha de tênis. Então, ela vai atravessar o colchão em linha reta
vai sair na outra extremidade. Agora, se nós colocarmos uma bola de boliche, por exemplo, ou de bote, sei lá, uma certa massa, um colchão, não importa onde, digamos no centro, para facilitar, e repetirmos a experiência com a bolinha de tênis. A hora que você jogar a bolinha de tênis, ela vai começar um movimento em linha reta, mas depois ela vai encontrar uma deformação da superfície do colchão provocada pela bola de boliche, e quando ela passar por essa deformação, o movimento dela vai ser alterado. Ela vai deixar de seguir aquela linha reta e vai sofrer um desvio. Esse desvio pode ser maior ou menor, dependendo dessa deformação. E essa deformação, o quanto vai ser profunda essa deformação, depende da massa desse corpo. Então, esse desvio da bolinha de tênis, ao passar por essa deformação, para o Newton, seria um desvio provocado pela atração da bola de boliche sobre a bola de tênis. Para o Einstein, não. Seria que a bola de boliche deformou o colchão e agora a bolinha de tênis está seguindo o caminho natural dela, mas nessa superfície deformada. Uma outra maneira de você entender essa diferença é a ideia de que um rio corre para o mar. Ele deságua no mar. Isso é um ditado até que tem, o rio corre para o mar. Então, para o Newton, ou uma ideia newtoniana, seria que o rio corre para o mar porque o mar atrai o rio. Enquanto que para uma ideia einsteiniana, o rio corre para o mar porque o espaço é tal que o caminho natural do rio é desaguar no mar. Uma boa analogia. Então a diferença básica assim é que tipo, o Newton achava que a massa por si só atraía as coisas. Isso. E o Einstein achava que a massa deforma o espaço e por conta da deformidade as coisas têm ou os atraídos ou tem a curva do seu movimento. Tem uma alteração no movimento. Inclusive, isso é muito interessante porque ia muito mais longe do que uma brincadeira com a bolinha de tênis. Tanto para o Newton como para o Einstein, né? Esse desvio que a gente está falando aqui na bolinha de tênis, por uma razão ou outra, poderia ocorrer mesmo para a luz. Né? A luz também passando ali próximo de um corpo massivo, o movimento dela seria, a direção do movimento seria alterada. Claro que para o Einstein, consequência da deformação do espaço. Que é uma coisa que a gente não consegue imaginar, claro, fazer uma imagem daquilo. Mas a ideia é essa. E foi por isso que a prova da relatividade geral se tornou um problema da astronomia. Por quê? Porque a luz ela tem uma velocidade tão grande, para sofrer um desvio que fosse possível detectarmos no começo do século XX, ela teria que passar próxima a um corpo muito massivo. Ela teria que atravessar um campo gravitacional muito intenso, que não tínhamos aqui na Terra. Tem um campo gravitacional que existe no céu. E dos campos gravitacionais intensos disponíveis, que provocariam um desvio que pudéssemos detectar no começo do século XX, o que tinha aí era o Sol. E é aí que entra o lance da observação de Sobral. Exatamente. Só um detalhe para situar as pessoas. Nesse ano de 2019, né, aliás, no dia que está sendo postado esse vídeo, está fazendo 100 anos da observação feita em Sobral, que foi o primeiro teste, né, submetido à relatividade geral, certo? Né? E eu queria perguntar para você, aproveitar o gancho, da importância dessa observação e como foi o processo todo. Nós estamos comemorando o centenário da primeira prova cabal de que a relatividade geral está correta, que o Einstein estava certo. Né? A ideia, então, é que, por exemplo, você tem uma estrela muito distante e pelo movimento da Terra ao redor do Sol, em algum momento, essa estrela vai estar acima do nosso horizonte durante o dia, junto com o Sol. Então, a luz daquela estrela que passa rente o Sol, ali, próximo ao disco solar, nós não vamos ver porque é durante o dia. Mas essa luz, ela está sofrendo um desvio por causa do campo gravitacional do Sol. E para medir esse desvio, nós temos que ver essa estrela durante o dia e também durante a noite.
Fazer a comparação. E fazer uma comparação da posição observada durante o dia com a posição observada durante a noite. E a diferença é o desvio gravitacional, que nós chamamos de deflexão gravitacional. Mas como ver a estrela durante o dia? Então, era possível ver a estrela durante o dia durante um eclipse, no momento de um eclipse total do Sol. Em 1919, tivemos um eclipse total do Sol, que a zona de totalidade ia aqui do norte do Brasil até a África, não é? E era um eclipse muito favorável, no sentido de que o Sol estaria próximo, quer dizer, o disco solar estaria numa região do céu onde existiam algumas estrelas relativamente brilhantes. Não muito brilhantes, mas dessas regiões que o Sol percorre, essa região seria favorável. Tinha as estrelas mais brilhantes ali. E isso ocorreu em 1919 em Sobral, no Ceará. Os ingleses organizaram 2 expedições, enviaram uma para Sobral, no Ceará, e outra para a Ilha de Príncipe, na África. E a expedição veio para Sobral porque Sobral estava na zona de totalidade, claro, porque Sobral era uma cidade já muito importante no Ceará. Sobral ficava próximo a um porto de Camusim, onde poderia desembarcar todos os equipamentos e a própria expedição inglesa. Era um destino prático, praticamente. Existia uma estrada de ferro, tudo. E também porque existiam informações de que do comportamento do clima, da meteorologia local e na região toda, que era importante. E por trás disso tem também a presença de pesquisadores brasileiros do Observatório Nacional que pensaram em toda a logística, inclusive de fornecer dados meteorológicos, e que acabou atraindo a equipe inglesa para Sobral. A equipe esteve lá, instalou equipamentos, foi muito bem recebida, tudo. E no dia 29, então, de maio de 1919, pela manhã, o céu não estava bom, logo cedinho, o céu não estava bom, deve ter tido até algum chuvisco e tal, mas na hora do eclipse o céu se abriu. Em Príncipe, não, o céu ficou ruim durante a totalidade do eclipse, não é? E em Príncipe foram coletadas 2 fotos do céu, placas fotográficas, que são placas de vidro, com uma emulsão, uma gelatina. Quando incide luz ali, aqui tem uns pontinhos, então, pretos ali, que são as estrelinhas. Então não foi uma fotografia, foi um processo... É uma fotografia, mas sobre uma placa especial, não sobre um filme ou sobre uma câmera digital, como atualmente se faz, né? Interessante. E, inclusive, era uma ginástica, porque você não pode deixar muito tempo para as imagens não saturarem. Então, tinha ali uma ideia, alguns segundos, então tinha que ter uma pessoa, por exemplo, coloca a placa, tira a placa, coloca a outra, tira. Caramba. E assim por diante. E tudo isso tem um sincronismo, uma cronometragem, tudo. Em princípio foram feitas 2 placas, uma delas não ficou boa e a outra foi aproveitada. Em Sobral vieram 2 telescópios, um grande, igual o que foi para Príncipe, e um pequeno que foi colocado de última hora ali e tal, que era um telescopinho de reserva. E na hora da observação, os 2 telescópios foram utilizados, as imagens do telescópio grande não ficaram boas, provavelmente por efeitos de dilatação térmica, é muito difícil dizer porquê, né? E o telescopinho não, as imagens ficaram muito boas. E reforça essa ideia da dilatação, porque em geral um instrumento menor sofre menos com o calor, né? E foram coletadas 8 placas fotográficas no telescopinho. Dessas 8 aproveitaram 7. E esses resultados obtidos, então foram realizadas essas observações no dia 29 de maio. Depois disso, eles encaixotaram tudo e a equipe toda certamente foi curtir uma bela praia, Fortaleza e tal. Voltaram para Sobral em julho para observar a mesma região do céu, agora sem o Sol. Sem o Sol. Né? Então observaram a região aglomerado das Ilhas, né? Que era onde estava o Sol. Em julho não tinha mais o Sol. Voltaram para Londres e lá trabalharam em cima dessas placas para medir as posições dessas estrelas nas 2 situações, durante o eclipse e em julho, sem a presença do Sol.
compararam essas posições, então obtiveram o desvio gravitacional da luz e verificaram que esse desvio casava com o que era previsto pela relatividade geral e não pela teoria da gravitação do Newton. A ideia é a seguinte: para o Einstein, para a relatividade geral, um raio de luz rasante ao Sol sofreria um desvio de 1 segundo,75, 1 segundo de grau, né? 0,75, quase 2 segundos de grau. E para o Newton, o desvio seria metade disso. Seria o que está naquela imagem no computador, por exemplo? Isso, exatamente. Eu vou colocar a imagem grande para vocês poderem ver. Você tem, então, em azul, o ponto que simboliza o desvio que sofreria a luz passando rasante ao Sol, previsto pela relatividade geral. Em amarelo, previsto para o Newton. E os pontos medidos em Sobral, vocês veem aqui em verde, ele se distribui praticamente sobre a curva teórica da relatividade geral. Né? Então, esse acordo entre as observações de Sobral e a curva azul aqui, que é a teoria de Einstein, que comprova que o Einstein estava certo, que a relatividade geral é correta e que a relatividade geral funciona. E daí a importância de Sobral, né? Porque saiu de Sobral, saiu do céu do Ceará, a primeira prova cabal de que a relatividade geral está correta. A primeira prova cabal de que os corpos no universo todo se movimentam, inclusive a Terra, de acordo com a relatividade geral de Einstein. Essa é a importância. E a ginástica foi enorme. Eu estava lendo, por exemplo, na hora de tirar a placa, guardar a placa, isso tinha que ser protegido, ou mesmo na hora de revelar essas placas, isso tudo tinha que ser protegido, tinha que ser trabalhado com água, com gelo, e não tinha gelo. E aí é que houve toda uma estratégia de guardar água em potes de barro, para ter água fresca, pelo menos, para trabalhar. Caramba! Aconteceu muita coisa em Sobral nessa época. Por exemplo, vidraças das casas foram quebradas para o pessoal poder observar o eclipse. Hoje não é nada, vidro para a gente é uma coisa comum. Mas se você pensar no início do século XX, não era qualquer casa que tinha uma janela de vidro. E como foi todo mundo para a praça, as casas ficaram vazias. Caramba! Quem estava precisando de vidro, cara, claro, quebrou outra vidraça, escureceu com fumaça, para poder ver o eclipse. Que incrível! É uma história muito rica, que vale a pena ler, e é triste do ponto de vista que a maior parte da população ignora isso, e no mundo todo isso é um pouco deixado de lado. Pelo seguinte, a equipe que foi para Príncipe era uma equipe de astrônomos de Cambridge. E a equipe que veio para Sobral era uma equipe de Greenwich. E o grande nome da astronomia em Greenwich, ele não veio. Mas o grande nome da astronomia de Cambridge e da astronomia inglesa, que é o Eddington, ele foi para Príncipe. Então, e ele voltou antes, ele não ficou lá para fazer medidas do céu meses depois, como foi acontecer em Sobral. Ele voltou para Londres antes, fez um tratamento muito rápido lá, com imagens anteriores, antigas e tal, e disfarçadamente ele anunciou já que o resultado era bom, que comprovava. Antes do resultado daqui de Sobral? Mas oficialmente não. Oficialmente os resultados foram divulgados em novembro, na Academia Real lá de Ciência. E então a previsão pela teoria de Einstein era de medir um desvio de 1,75. Em Sobral eles mediram 1,98. Em Príncipe foi medido 1,61, com uma barra de erro muito maior do que a barra de erro de Sobral. Acho que dá para ver aqui os dois pontos, né? Esse ponto verde então é Sobral, o ponto pink aqui rosa é Príncipe, e essa reta que corta os pontos é a barra de erro. Então, quão errado estava medido de um e de outro caso. Nossa, é muito interessante essa história, e como você falou,
É triste que os brasileiros não sabem muito dessa história, que é um fato tão importante dentro da ciência. A gente fala tanto em relatividade geral. Recentemente teve a divulgação da imagem do horizonte de eventos de um buraco negro e relatividade geral foi comentada de novo na imprensa de uma maneira muito grande, assim. E esse passo enorme, né, esse primeiro passo para a confirmação das ideias de Einstein foi dado aqui no Brasil. Foi dado aqui no Brasil. Né, e as pessoas meio que não sabem muito, né, sobre essa história. E nesse sentido, acho louvável o que você está fazendo, não porque eu estou sendo entrevistado, mas é importante divulgar essa ideia, esse fato, né, de que a relatividade geral foi confirmada com as observações realizadas em Sobral, no Ceará, que teve uma logística onde participaram pesquisadores brasileiros, políticos brasileiros, tradutores, a população, tudo isso. Foi um evento grande. Muito, foi um evento grande, né? E que na história, no mundo todo, está sendo resgatado também. Já existem alguns livros a respeito disso e que sinalizam que os dados que de fato decidiram a partida são os dados de Sobral, no Ceará. E, bom, uma outra pergunta que eu tinha separado aqui, que tem a ver com essa coisa do teste da relatividade. Por que é tão importante a relatividade ser submetida a vários testes? Que nem essa imagem do buraco negro mesmo, foi um teste para a relatividade geral. Anteriormente teve as ondas gravitacionais também, que não deixa de ser um teste. E as pessoas até têm uma impressão equivocada de que estão querendo puxar o tapete de Einstein na história. Não é, né? Eu poderia explicar por que é importante. Na realidade, sempre, as teorias vão sendo sempre testadas. Quando você faz uma teoria, ela em geral explica algumas coisas, algum fenômeno que você já está vivenciando, já está buscando uma explicação, já conhece o fenômeno, mas também ela faz previsões de outros possíveis fenômenos que ela poderá explicar. Por exemplo, quando surgiu essa teoria da relatividade geral, existia um problema com o movimento de Mercúrio. Eu até achava que tinha outro planeta. A ideia é que Mercúrio, né, ele gira, tem um movimento ao redor do Sol, como a Terra e tal, como todos os planetas. Esse movimento não é uma circunferência com o Sol no centro, mas é uma elipse e o Sol está fora do centro. Então, há momentos que ele está mais próximo, momentos mais distantes do Sol. O momento que um planeta está mais próximo do Sol, a gente chama de periélio. E o periélio dos planetas se desloca também, nada é fixo. E o periélio de Mercúrio se deslocava de uma forma que não é... O cálculo que você fazia usando a teoria de Newton não casava com aquilo que se observava. E aí, quando surgiu a teoria do Einstein, da relatividade geral, foi feito o cálculo do movimento do periélio de Mercúrio e casou muito bem com a teoria do Einstein. Fala, mas isso já não é uma prova? É uma prova, mas é mais ou menos. No sentido de que é uma prova em cima de alguma coisa conhecida. É como um comentarista de futebol que explica o jogo perfeitamente, tudo o que aconteceu, por que o time perdeu, por que o time ganhou, depois do jogo. Então você pode muito bem adaptar o teu discurso para aquele jogo. Sim. Não quer dizer que vale para tudo. A deflexão gravitacional, que foi observada então em Sobral, ninguém tinha medido isso não existia. Isso foi feito um cálculo usando a teoria do Einstein, a teoria do Newton, e aí que se foi observar a deflexão, e isso coincidia com a previsão do Einstein. Como se você fizer a previsão de quanto vai acabar uma partida de futebol e explicar por que acabou, por que tal time vai ganhar de tal time, como que ele vai jogar e tudo mais, antes do jogo acontecer. Incrível. Então, seria como se, sabendo o resultado do jogo, usando a analogia, as ideias do Einstein poderiam ser enviesadas por conta do jogo que se passou. Isso. E... Você poderia, por exemplo, ter modificado a lei da gravitação do Newton para adaptá-la ao movimento do periélio de Mercúrio. Era possível você explicar aquilo lá com a lei de Newton, mas um pouquinho modificado. Entendi. Esse é o jogo. Então, quando a teoria faz uma previsão e essa previsão se confirma, essa prova é muito mais robusta do que quando simplesmente você explica um fato já conhecido. Né? E depois disso, inúmeras vezes,
a teoria foi sim confirmada por eclipse, sem eclipse, porque com observações em rádio, você já não precisa mais de eclipse para observar o desvio gravitacional e tal. E hoje a onda gravitacional também, que é uma previsão da relatividade geral do Einstein, né? Hoje, por exemplo, a precisão com que você mede a posição de estrelas é tão boa, que para qualquer estrela que você observa, você tem que aplicar a relatividade geral. Você tem que levar em conta a deflexão gravitacional. Não sei se fica muito complicado, mas a ideia é a seguinte: para que a gente receba aqui a luz de uma estrela, essa luz teve que passar no mínimo 150 milhões de quilômetros perto do Sol. Que é a distância entre a Terra e o Sol. Que é a distância entre a Terra e o Sol, ok? Para medir lá no início do século, você tinha que pegar uma estrela que a luz estivesse passando muito perto do disco solar, a 1.500.000 quilômetros. Agora, quando a luz passa a 150 milhões de quilômetros do Sol, ela já sofre um desvio que nós conseguimos detectar. O equipamento evoluiu, está mais sensível. A tecnologia evoluiu, a precisão com que você mede a posição é muito maior. Então, por exemplo, se lá no início do século o desvio passando rente ao Sol era de 2 segundos, então você tinha que ter uma precisão capaz de medir esses 2 segundos. Hoje, passando a 150 milhões do Sol, esse desvio é de 2 milésimos de segundo. Caramba, ele consegue detectar. Mas com um satélite, por exemplo, como o Gaia, você já mede posição com uma precisão de microsegundos. Caramba, então você tem que levar isso em consideração. Então todas as estrelas que a gente observa à noite, elas estão sofrendo um desvio porque eles estão passando a 150 milhões. Exatamente. Que incrível, mano. É um assunto que rende muita conversa. Certamente. Bom, então, acho que vamos ficando por aqui, né? E agradeço, Ramon, pela sua explanação aqui sobre relatividade geral, sobre o que aconteceu em Sobral. E eu deixo o espaço agora para você falar qualquer coisa. Se você quiser anunciar qualquer coisa, está vendendo um carro, pode falar. Não, foi um prazer grande aqui falar para vocês e tal. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho, que não tenha espantado o teu público, né? Acho que não. E o que é importante é isso. Será que a teoria da relatividade geral é definitiva? Isso é difícil. Essa palavra definitiva em física, ela é evitada. Sim. Né? Não tem nada no horizonte assim contrariando. Inclusive tem muitas coisas confirmando a relatividade geral. Né? E uma outra coisa, uma mensagem que eu queria deixar que é importante, né? É que o Newton fez o que ele fez em cima com o que era possível, com o que existia. Então, quando o Newton formulou a teoria da gravitação universal, a precisão com que se media posições era uma, os campos gravitacionais envolvidos eram o campo gravitacional da Terra, os movimentos eram movimentos do nosso cotidiano, né? Newton fez um trabalho baseado em trabalhos anteriores, Galileu, Kepler, Tycho Brahe e muitas outras pessoas, né? E a grande preocupação naquele momento era explicar o movimento dos planetas. E isso ele explicou muito bem. No começo do século XX, já existia uma teoria de Maxwell, já se sabia, já se conhecia a natureza da luz. Tudo isso começou com um cara chamado Faraday. Né? Então o que estava no dia a dia da ciência era um outro mundo, um outro universo. Né? E foi aí que o Einstein nadou de braçada. Porque ele era uma pessoa assim, capaz de se perguntar coisas que parecem que são perguntas bobas e que não eram. As respostas, para respondê-las, você tinha que entrar a fundo na natureza, na física. É que a gente está conversando em off antes de gravar, eu falei para ele, né, que incrível, né? Como é que passou pela cabeça de alguém que a luz faria curva, que a luz desviava, né? Porque a gente pensa que a luz é uma coisa instantânea, né? Ou se ela viaja sem
se desviar. E o Einstein tinha esses questionamentos. Uma questão assim, fundamental, né, é que, por exemplo, a teoria do eletromagnetismo aceita, tudo que vem do Marx e tal, a luz, né, é um campo magnético elétrico oscilando e ela existe em movimento. Então, se você imaginar que você está caminhando numa bela praia, com um colega, com a namorada, com o namorado e tal, e vocês estão andando juntos, conversando, significa que vocês estão caminhando com a mesma velocidade. Mesmo que a menina dê 2, 3 passos enquanto você dá um, não tem importância. Se vocês estão juntos é porque vocês estão com a mesma velocidade. E claro, se vocês estão trocando uma conversa, a menina em relação a você está parada e você em relação a ela está parado. Então, quando você caminha com a mesma velocidade de um carro, de um trem, não importa, quando dois móveis têm a mesma velocidade, é como se um estivesse parado em relação ao outro. E uma das perguntas que o Einstein se fez é essa. Bom, e se eu estiver andando na velocidade da luz e acompanhando um raio de luz, o que acontece? Então eu vou ver a luz parada? Mas a luz parada não existe. Então isso foi um nó, uma pergunta que levou a uma análise profunda, a uma revisão profunda da mecânica, do movimento e tudo mais, da relatividade geral. Foi incrível. Rama, eu espero poder contar com você em outros vídeos futuros para explicar outros conceitos, né? Não falar só de relatividade, mas falar também de outras coisas relacionadas à astronomia. Porque você tem uma coisa que eu admiro muito, assim, que você faz umas analogias incríveis, que eu acho que a galera consegue entender muito facilmente. Então eu posso fazer mais uma? Claro, esteja à vontade. Pois é. Pense todo mundo agora, assim, vocês devem estar assistindo esse vídeo, não certo? De madrugada ou de noite, não importa. Digamos, agora são 3 horas, 3h30. Então se você se pergunte, que hora é no Japão agora? Que hora é na China agora? Ou que hora temos na Austrália? Que horas são na Rússia? E vocês mesmos vão se responder que no Japão deve ser 2 da manhã, 2 da madrugada, ou 3, 4 da madrugada, na China também, na Rússia talvez seja meia-noite, na França agora deve ser 6, 7 da tarde, assim por diante. Por que os horários são diferentes? Porque agora aqui é dia e lá no Japão é noite. Pensem nisso. Né? Isso só acontece porque a Terra é esférica. Se a Terra fosse plana, todos nós, os nossos horizontes, o horizonte de quem está aqui no Brasil, o horizonte de quem está no Japão, o horizonte de quem está na França, os horizontes seriam todos coincidentes. E nós teríamos o Sol ao mesmo tempo, à mesma altura. Quer dizer, se o Sol está nascendo, ele estaria nascendo para todo mundo. Se ele estivesse se pondo, ele estaria se pondo para todos. É uma reflexão muito fácil, né, de você comprovar que a Terra é esférica, né? Às vezes as pessoas dão várias voltas para explicar por que a Terra é esférica. Tem uma explicação sobre o Sol que nesse ideal é muito fácil de entender. Pô, o Rama é incrível, o Rama consegue simplificar o complexo. Então, agradeço mais uma vez, Rama, pelo seu tempo. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, né? Porque isso ajuda pra caramba na relevância aqui desse canal de ciência no YouTube. Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta!